Essa é a retrospectiva EcoSenado 2017 e você vai ver a seguir nossos melhores momentos no ano passado. Programa Recupera Cerrado. Bioquerosene na aviação comercial. Esta legislação vem no sentido de poder dar as desonerações fiscais necessárias e incentivos necessários para que o bioquerosene seja economicamente viável. E no Senado, um seminário internacional sobre biodiversidade. Vai conhecer também a Farmácia Viva. E vai fazer um passeio pelo Zoológico de Brasília. E você vai ver ainda o encontro da poesia com as árvores na vida e na obra do poeta Nicolas Berr. Tem uma semente, você tem um adubo, você coloca ali a semente, ela germina e vira uma muda, vira uma árvore e depois já floresce. Né? Como o poema, você tem uma ideia, você quer, você rabisca, aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando forma. Sociedade civil, poder público e iniciativa privada unidos no programa Recupera Cerrado, buscando caminhos e instrumentos para a preservação do bioma no Distrito Federal. Segundo o maior bioma brasileiro, o Cerrado ocupa 25% do território nacional e abriga 5% de toda a biodiversidade do planeta. Mas a ONG Conservação Internacional alerta. O Cerrado vai deixar de existir em 2030 se nada for feito para reverter a degradação do bioma. Com 5.800 quilômetros quadrados, o território do Distrito Federal é parte do Cerrado. No Jardim Botânico de Brasília, fomos até os Serratenses, o Centro de Excelência do Cerrado, e conhecemos o trabalho da Aliança Cerrado, uma rede colaborativa que reúne há 1 ano e meio representantes de diversos segmentos da sociedade. Juntos, eles elaboraram um plano para recuperar o Cerrado no Distrito Federal, seguindo todas as exigências do novo Código Florestal Brasileiro. O Rafael, que está aqui ao meu lado, é superintendente dos Serratenses, essa estrutura que foi criada dentro do Jardim Botânico de Brasília a partir de uma compensação ambiental. Foi aqui no espaço dos Serratenses que foi criado o Plano de Recuperação do Cerrado, aqui no Distrito Federal. Rafael, o que é esse plano, o Recupera Cerrado? O plano ele traz uma série de atualizações e inovações para a recuperação do Cerrado no Distrito Federal. Ele trabalha desde a questão de um mapa de áreas prioritárias para restauração, considerando a crise hídrica, e também mecanismos financeiros que facilitem com que esse processo aconteça. Essa questão do que foi perdido no Cerrado, aqui no caso do Distrito Federal, é um pouco mais grave, né? No caso, o que sobrou do Cerrado aqui é muito pouco, né? Eu estava vendo lá no levantamento de vocês, e praticamente o que sobrou está nas unidades de conservação. O uso e ocupação do solo é um dos principais desafios do DF, né? A gente tem aí uma expansão urbana numa cidade planejada, que é uma expansão muitas vezes irregular e sem critérios ambientais. Então a gente tem um desafio enorme no Distrito Federal. O zoneamento ecológico e econômico, ele vai apontar, por exemplo, corredores ecológicos necessários entre as unidades de conservação e entre os mananciais hídricos, para que se mantenha o fluxo genético no Cerrado e se consiga manter a água. Então, áreas prioritárias que vão criar esses corredores são fundamentais, e o Plano Recupera Cerrado ele traz um mapa de áreas prioritárias para restauração, mecanismos financeiros que incentivem novas técnicas para se recuperar e o brasiliense poder viver com mais qualidade. Agora, esse plano, você estava me contando, ele surge mais ou menos junto com essa estrutura aqui dos Serratenses, né? Há 1 ano e meio atrás, essa estrutura começou a funcionar e esse plano começou a ser, digamos, gestado aqui no Serratense. Existia também uma articulação para que a gente fizesse uma grande aliança pelo Cerrado, com organismos internacionais, nacionais e de nível local. Então,
A Aliança Cerrado nasce junto com os serratenses e o principal, vamos dizer assim, resultado dela nesse 1 ano e meio é um plano de recuperação para o Cerrado com recursos para recuperar áreas prioritárias no Distrito Federal. A gente na UICN, a gente entende e trabalha a restauração como um processo de reestabelecer a funcionalidade dos sistemas ecológicos e a produtividade da terra. E no que a gente encara a restauração dessa forma, a gente passa a conseguir acomodar as diferentes perspectivas da sociedade, as diferentes expectativas da sociedade, os diferentes interesses. Ou seja, a gente cria a oportunidade de diálogo. A gente não está focado só em entender a estrutura de custos e as dificuldades que a gente vai ter para restaurar. A gente quer sim entender os custos, mas a gente também está preocupado com os benefícios, né? E como é que esses benefícios atendem aos diferentes interesses na sociedade. Se toda a água do planeta fosse representada por 200 litros, 195 litros seriam de água salgada. Apenas 5 litros de água doce. Porém, a maior parte desta água doce está nas geleiras ou em depósitos subterrâneos de difícil acesso. Tendo isso, temos apenas 20 mililitros de água à nossa disposição. Levar o que a natureza tem de melhor para os pacientes do Sistema Único de Saúde. É o que a Farmácia Viva faz há 30 anos aqui em Brasília. Reveja agora. O projeto de fitoterapia da Secretaria de Saúde se iniciou no ano de 1989. O grande interesse do projeto era possibilitar o acesso da população usuária do SUS a medicamentos fitoterápicos feitos a partir de plantas medicinais cultivadas pelo próprio projeto. O medicamento fitoterápico é aquele que tem a planta como sua matéria-prima. Para ela ser considerada uma planta medicinal, é necessário que a gente tenha estudos de validação científica dessa planta. O medicamento fitoterápico é produzido a partir do extrato dessa planta, onde os componentes que ela produz, os princípios que ela produz, que são considerados metabólicos dessa planta, juntamente fazem com que o efeito medicinal dessa planta aconteça. O funcho é uma planta muito cultivada nos quintais no Brasil. E as pessoas têm o hábito de utilizar as folhas da planta na produção de chás aromáticos, substituindo o café, substituindo outra bebida quente, nos meses frios principalmente. Essa faz parte da minha tradição como criança, né? A minha avó tinha essa planta em casa, eu cultivava essa planta, eu tomava chá das folhas dessa planta. Para a produção do fitoterápico, nós utilizamos os frutos, porque eles contêm um teor maior do componente que está na folha. Esse é o confrei, que é uma planta que a gente trabalha há cerca de 20 anos no projeto. Não é uma planta brasileira, ela veio da Rússia para o Brasil, uma planta usada, né, na Rússia e outros países da Europa, uma planta europeia, mas que tem grande atividade cicatrizante. Aqui é babosa, né? Uma planta da África trazida para o Brasil, mas uma planta cosmopolita, ela ocupa o mundo todo, né? Então, uma planta com atividade terapêutica, onde a gente tem aqui um gel natural dela, né? Componente que está aqui na parte interna dela, que a gente faz uma extração no laboratório e produz a partir disso daqui um produto fitoterápico que é um gel a partir desse gel natural presente na babosa. O uso do bioquerosene pela aviação comercial pode reduzir em até 80% as emissões de gases do efeito estufa nesse setor. Reveja agora trechos da reportagem de Glauciene Lara. No mundo todo, os aviões são responsáveis por 2 a 3% das emissões de gases causadores do efeito estufa. Parece pouco? Mas isso significa mais de 100 milhões de toneladas de poluentes lançados na atmosfera todo ano. Se nós pensarmos em termos da emissão global, 2 a 3%, é um número considerável. E nós temos, todos os setores da economia estão participando de um acordo internacional para reduzir as emissões com base em 2005. As empresas aéreas se comprometeram de forma voluntária a chegar a 2020 com o mesmo volume de emissões de gases de 2005 e até 2050 reduzir essa quantia pela metade.
Existem várias maneiras possíveis de atingir a meta, como modernizar a frota e reduzir o peso das aeronaves. Mas a principal delas é substituir o querosene derivado do petróleo por bioquerosene. O bioquerosene é produzido a partir de fontes alternativas de energia, como óleos vegetais, gorduras animais e algas. Esse combustível de aviação reduz as emissões de gases do efeito estufa em até 80%. Uma adição de 10% ao combustível fóssil, por exemplo, diminui a quantidade de poluentes em 1/3. Na aviação comercial, voos com bioquerosene já foram feitos no mundo todo. Começaram em 2008 na Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia. Em 2010, um voo teste de 45 minutos da TAM usou 50% de combustível à base de pinhão manso. 2 anos depois, durante a Rio+20, uma aeronave da empresa aérea holandesa KLM voou de Amsterdã para o Rio de Janeiro, parcialmente abastecida com bioquerosene. As brasileiras Gol e Azul também usaram combustível renovável em voos experimentais durante a conferência. Na Copa do Mundo de 2014, a Gol fez 200 voos com 4% de bioquerosene adicionado ao combustível fóssil. E, segundo a companhia, evitou a emissão de 218 toneladas de gás carbônico. Em geral, o que se faz, abastece um tanque do avião com o bioquerosene e abastece o outro com o querosene fóssil. Porque se você tem algum problema, não se espera problema nenhum, porque é essencialmente o mesmo tipo de combustível. Tá? A origem dele é que é diferente, mas o produto final é o mesmo. Mas a maioria das companhias aéreas ainda não possui voos regulares com bioquerosene por 2 motivos. Primeiro, o mundo consome cerca de 300 bilhões de litros de combustível de aviação por ano. Só o Brasil, 7 bilhões. E o bioquerosene não é produzido em grande escala. Além disso, custa 3 vezes mais que o derivado de petróleo. O Senado entrou nessa discussão por meio de um projeto que cria o Programa Nacional de Bioquerosene. Ele prevê que o governo dê incentivos fiscais para a pesquisa, produção, venda e uso do combustível. Também determina que agências e bancos de fomento, como o BNDES, financiem projetos nessa área. Esta legislação vem no sentido de poder dar as desonerações fiscais necessárias e incentivos necessários para que o bioquerosene seja economicamente viável. Ele é ambientalmente correto, ele é do ponto de vista de geração de emprego, renda, tecnologia absolutamente correto, mas ele precisa ter viabilidade econômica. Peixe-boi da Amazônia, onça-pintada, boto de água doce. Espécies ameaçadas que ganharam destaque no Ecocenado no ano passado. Durante os 5 meses de seca amazônica, o nível das águas nas várzeas dos rios da região abaixa bastante. O peixe-boi sabe disso. Na região do Médio Solimões, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, esses animais migram para um lago. O que os pesquisadores descobriram agora é que, mesmo vivendo em águas turvas, o peixe-boi sabe exatamente a hora certa de começar essa viagem para conseguir atravessar os gargalos do caminho, os trechos mais rasos na rota até o Lago Amanã. Utilizando sinais de rádio de equipamentos adaptados à cauda dos animais, os pesquisadores do Instituto Mamirauá constataram que eles passam pelos gargalos 4, 3 ou até 2 dias antes de o gargalo secar, graças aos equipamentos sensoriais de que dispõe e à regularidade do regime hídrico dos rios da região. A onça preta Nena foi introduzida no recinto da onça-pintada macho valente em setembro do ano passado. Depois de 14 anos de tentativas, finalmente o refúgio Bela Vista teve sucesso no acasalamento. O cio das onças dura entre 6 e 14 dias em um ciclo de 37. No dia 28 de dezembro, nasceu o filhote, uma oncinha preta que puxou a mãe. O bebê deve ser posto em exposição a partir de abril, quando o público que visita o refúgio poderá batizá-lo por meio de um concurso. São raros os botos de água doce. O Brasil tem algumas espécies na Amazônia. Eles têm sido caçados para ser usados como isca para a pesca de piracatinga. O outro problema é isolamento genético decorrente de construção de barragens.
Internacionalmente, ele é conhecido como uma espécie que faltam dados sobre ela. Isso é muito preocupante, porque se é uma espécie ameaçada, os planos de conservação não consideram esse status, porque você tem pouca informação. A metodologia tradicional, ela usa um barco de 2 andares e 10 pesquisadores, contando botos de 6 da manhã às 6 da tarde. Isso é um método bastante caro, porque você leva pesquisadores e especialistas de várias áreas do Brasil. O que a gente está tentando agora é usar drones para fazer a contagem. Então, pela primeira vez, a gente está desenvolvendo essa metodologia no Rio Juruá. Em maio do ano passado, o Senado promoveu um colóquio internacional para celebrar o Dia Mundial da Biodiversidade, buscando fortalecer a legislação ambiental. Estimativas científicas apontam que o planeta Terra possui 2 milhões de espécies conhecidas em sua biodiversidade. Segundo o Panorama Global da Biodiversidade, relatório publicado pela ONU no ano de 2010, entre 1970 e 2006, 30% das espécies de vertebrados do planeta desapareceram. Para reverter esta situação, de acordo com os participantes do colóquio internacional, só há um caminho: investimentos pesados e ação coordenada em nível internacional entre legislativos, governos e os poderes da justiça. A ideia, de fato, é avançar, é discutir o Estado de Direito Ambiental. Declaro promulgada. Desde 1988 que a Constituição brasileira deixa claro: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição do Brasil deu um passo de gigante em relação a todas as constituições do planeta em termos de tutela do direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Juízes de diversos países falaram de suas experiências. A dificuldade em conciliar a preservação ambiental com o direito social ao desenvolvimento econômico foi apontada pelo representante da Corte Superior do Malawi, Chifundo Kachali. Integrante da Corte Constitucional da Tanzânia, Poukiwelo disse que o seu país não possui tribunais especiais para questões ambientais e nem garantias para a preservação do meio ambiente na Constituição. O seminário prosseguiu com a exibição de um vídeo sobre o programa de TV Ecosenado, que há 11 anos destaca os principais temas ambientais na programação da TV Senado. Fevereiro de 2006, estreia do programa Ecosenado. O espaço do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na TV Senado. Em 2007, acompanhamos as audiências regionais da Comissão de Mudanças Climáticas. Em 2008, o Ecosenado participou de uma expedição a um dos pontos mais remotos do país, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a convite da Marinha Brasileira. A votação do novo Código Florestal Brasileiro também ganhou destaque em várias edições do Ecosenado ao longo de 2011. Política Nacional de Resíduos Sólidos, crise hídrica, revitalização do São Francisco, marco legal da biodiversidade, Código Florestal, mudanças climáticas. Nos últimos 11 anos, a TV Senado, por meio do Ecosenado, acompanhou todas as principais discussões envolvendo o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. No ano de 2007, nosso consumo de recursos naturais demandou bem mais do que temos em um planeta. Por isso, precisaríamos da metade de um outro planeta, Terra, para atender o consumo que temos. O cenário em 2030 é mais preocupante. Observe, para suprir as nossas necessidades, precisávamos ter uma outra Terra para continuarmos com o ritmo atual de consumo. Qual a solução? Só temos um planeta Terra.
Para continuar com seus recursos naturais, temos que reduzir nosso ritmo de consumo em 33% nos próximos 20 anos. Um dos poetas mais importantes de Brasília é também vendedor de mudas de árvores frutíferas e ornamentais. Em abril do ano passado, sob a copa de xixás e barrigudas do seu horto, nós conversamos com o poeta Nicolas Ber. Aqui no Horto Florestal do Viveiro Pau Brasília, nós encontramos o poeta Nicolas Ber, ele que foi da geração mimeógrafo, que nos anos 70 contestava o regime militar e continua na ativa, com mais de 20 livros publicados. Agora ele também vende mudas de plantas aqui no Lago Norte, em Brasília. Nicolas, poesia e meio ambiente, como é que concilia essas duas atividades? Se complementam, né? Se complementam, uma inspira a outra, estão muito próximas, né? A natureza, da natureza da escrita, da criação botânica, da criação literária. Você tem uma semente, você tem um adubo, você coloca ali a semente, ela germina e vira uma muda, vira uma árvore e depois já floresce, né? Como o poema, você tem uma ideia, você quer, você rabisca, aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando forma até virar um poema. Arborizar o poema para o verso descansar na sombra da alegria. Reflorestar desertos com árvores de areia. Você é filho de pais imigrantes, seu pai foi para o interior de Mato Grosso, você foi criado ali no meio de uma fazenda no Cerrado, né? Isso, é. Como é que é essa influência do Cerrado na sua poesia e na sua vida? Eu nasci numa região que era cerrado, né? Hoje tem pouco cerrado, que é Mato Grosso, né? E viemos para Cuiabá e desde 74 estou em Brasília. Então o cerrado está nas minhas veias, no meu DNA. Eu gosto do cerrado, tenho muitas plantas do cerrado. A gente precisa desse contato com a natureza, a gente precisa do contato com o ambiente selvagem, nem que seja com uma samambaia na sua varandinha. Quer dizer, nós precisamos do verde, nós precisamos das árvores, né? Nós fomos símios, nós fomos macacos, né? Nós vivíamos nas árvores. Eu acho que a presença da árvore está muito próxima, está dentro da gente. Nesses tempos de mudanças climáticas, de crise hídrica que a gente já está vivendo de uma forma tão intensa aqui em Brasília, plantar árvores é praticamente assim uma missão estratégica, não é, Nicolas? Realmente, porque eu acredito que a ecologia está no cotidiano, no dia a dia, em pequenas ações, microações. Existem várias formas de você contribuir para o meio ambiente, porque todo mundo é ecologista, todo mundo é pelo meio ambiente. Mas o que você faz no dia a dia? O que você faz hoje? O que você faz no médio prazo? Né? Então, eu acho que a gente tem que começar já a repensar e levar isso para a prática cotidiana. Esse horto aqui, você que fez, né? Quer dizer, quando vocês chegaram aqui para vender mudas, não existia esse horto, isso aqui, né? Era uma área de entulho. E como que a natureza responde rápido e responde legal quando você cuida dela? Como que há uma interação homem-ambiente, sabe? A gente pode ajudar muito a natureza, porque uma coisa é o seguinte, a natureza não precisa de nós. Se a gente desaparecer, a espécie humana, a natureza vai achar isso uma maravilha. Mas se desaparecem as árvores, desaparecem as abelhas, desaparece a água, nós estamos com os dias contados. A gente precisa da natureza, a natureza não precisa da gente. Vamos refazer um passeio pelo Zoológico de Brasília com o repórter André Luiz Rego, para conhecer o trabalho de excelência dessa instituição, fechando a retrospectiva Ecocenado 2017, que continua no mês de fevereiro. Gerson de Oliveira Norberto foi diretor do Zoológico de Salvador durante 11 anos. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal da Bahia e dirige a Fundação Zoológico de Brasília desde outubro de 2016. Ele defende a aproximação com a sociedade civil e explica a função conservacionista dos zoológicos. Gerson, antigamente se tinha uma visão de que o zoológico era assim, uma espécie de vitrine para o prazer dos visitantes, sobretudo as crianças. O que mudou nessa visão? Qual é o conceito de um zoológico no século XXI?
André, esse é o maior paradigma que nós temos que conseguir romper no conceito atual de zoológico. Existe um passado realmente onde animais eram trazidos somente para trazer uma novidade para um público em regiões isoladas, animais exóticos, suntuosos e tal. Hoje nossa missão tem um papel conservacionista ao extremo. Nós vivemos num mundo com um impacto agressivo sobre as áreas naturais, população de animais naturais de vida livre e cada vez mais as populações mantidas nos zoológicos ganham uma relevância importantíssima se se pensa em preservar aquela espécie. Ou seja, precisamos manter animais dentro de um programa de reprodução, dentro de um programa de cuidado se aquele animal desempenhe cada vez mais ou só exclusivamente seu comportamento natural, para que ele possa ou voltar para a natureza ou para que as suas crias, nascidas em zoológicos, possam voltar para repovoar algumas áreas no planeta como um todo. E hoje existe também uma metodologia de certificação dos zoológicos, né, que é muito importante nesse sentido. Com certeza, o Brasil já está submetendo vários zoológicos brasileiros a certificações internacionais de bem-estar animal. E certificações essas que validam se nossos procedimentos, se nosso trabalho de reprodução, de ambientação de medicina veterinária, no sentido de prover ao animal condições de vida livre, estão sendo atendidas, porque o propósito mundial é o mesmo, que a gente tenha um montante de animais que possam ser enviados. Temos vários exemplos no Brasil. Um exemplo fortíssimo que aconteceu é o mico-leão dourado. Esse ano, inclusive, é o ano do mico-leão dourado. É um ano que a Sociedade Zoológica do Brasil vai comemorar o sucesso que a gente tem tido com a reprodução desse animal que chegou a sumir da natureza. E esse animal, por conta do trabalho realizado em zoológicos do mundo inteiro, eles foram trazidos de volta para a região do Rio de Janeiro e hoje você tem uma população de quase 3.500 animais. Nós precisamos prover essa mesma estratégia para outras espécies. Uma das linhas de trabalho que vocês têm aqui é a reintrodução de animais à natureza. Quais são os resultados que vocês obtiveram até agora, visto que esse é um trabalho difícil, caro, exige muito investimento, não é? Esse é um trabalho difícil, caro, exige investimento, mas também demanda ações de políticas públicas. Por quê? Precisamos mapear as áreas onde podem receber esses animais, precisamos levantar a capacidade de suporte dessas áreas para dizer quanto de cada animal eu consigo soltar naquela área, para que eu não cause um impacto soltando mais animais do que a área suporta. E a gente encerra o programa de hoje sobrevoando o Zoológico de Brasília. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço ecosenadotv@senado.gov.br. Você pode também compartilhar, baixar ou rever este programa pelo endereço senado.gov.br/TV. Até uma próxima edição.